Olá, jogador! Hoje vamos analisar a partida entre M. Carlsen com as peças brancas e Rai Nakamura com as peças pretas. D4, D5, C4, I6, cavalo F3, cavalo F6, cavalo C3, bispo I7, bispo G5, H6, bispo H4, roque curto, I3, cavalo I4, bispo captura em I7, dama captura em I7, torre C1, C6, dama C2, cavalo captura em C3, dama captura em C3, D, captura em C4, bispo captura em C4, B6, roque curto, cavalo D7, torre de F, D1, bispo B7, H3, C5, D5, E, captura em D5, bispo captura em D5, bispo captura em D5, torre captura em D5, cavalo F6, torre D3, torre de A, D8, torre de C, D1, torre captura em D3, dama captura em D3, torre C8, A4, C4, dama C2, dama I4, cavalo D4, C3, dama B3, dama D5, dama C2, dama I4, dama captura em I4, cavalo captura em I4, B3, cavalo D2, torre C1, A5, torre C2, cavalo B1, torre C1, cavalo D2, torre C2, cavalo B1, cavalo B5, rei F8, F3, torre D8. Esse lance foi impreciso, o melhor lance era cavalo D2. Cavalo D4. Esse lance foi impreciso, o melhor lance era rei F2. Torre C8. Torre C1. Cavalo A3. Cavalo C2. Cavalo captura em C2. Torre captura em C2. Torre C5. Rei F2. B5. A, captura em B5. Torre captura em B5. Torre captura em C3. G6. F4. H5. Torre C8 cheque. Rei G7. Torre A8. Torre captura em B3. Torre captura em A5. Torre B2 cheque. Rei F3. Torre B3. Torre A7. Torre C3. Torre 7. Torre B3. Rei G3. Torre B2. Rei F3. Torre B3. G4. H, captura em G4 cheque. H, captura em G4. Torre B1. Torre D7. Torre F1 cheque. Rei I4. Torre G1. G5. Torre A1. Rei I5. Torre A3. I4. Torre A5 cheque. Rei D6. Torre A6 cheque. Rei I5. Torre A5 cheque. Torre D5. Torre A4. Torre C5. Torre A1. Torre C2. Torre F1. Torre C7. Torre I1. Torre A7. Torre G1. Torre A4. Torre F1. Torre A6. Torre I1. Rei D4. Torre D1 cheque. Rei I3. Torre 1 cheque.
Rei F3. Torre F1 cheque. Rei G3. Torre 1. E 5. Torre 3 cheque. Rei F2. Torre B3. Torre D6. Torre A3. Torre D8. Torre C3. Rei I2. Torre A3. Torre D3. Torre A1. Rei I3. Torre 1 cheque. Rei D4. Torre F1. Rei I4. Torre A1. Torre D7. Torre A4 cheque. Torre D4. Torre A5. Torre C4. Rei F8. Torre C8 cheque. Rei G7. Torre C7. Rei F8. Rei D4. Torre A4 cheque. Torre C4. Torre A5. Torre C8 cheque. Rei G7. I6. F. Captura em I6. Torre C5. Torre A7. Rei I5. Torre F7. Torre C4. Torre F5 cheque. Rei captura em I6. Rei G8. Torre C8 cheque. Rei G7. Torre C7 cheque. Rei G8. Torre C8 cheque. Rei G7. A partida terminou empatada. Muito obrigado por assistir. Não esqueça de se inscrever e deixar suas sugestões.